Vou contar uma outra história para vocês também, né? E voltando agora sobre a questão dos subsídios, sobre a arrecadação, porque há pouco no 3 em 1 a gente estava discutindo aqui o fato do presidente da República ter se dito surpreso com a queda na arrecadação nesse momento. Mas os nossos comentaristas argumentaram aqui que isso não deveria surpreender o presidente da República diante também da quantidade de isenções que hoje o governo federal oferece a várias categorias e setores. Tem um dado que foi divulgado pela Receita Federal que mostra que o governo federal deixou de arrecadar mais de 197 bilhões de reais com as isenções fiscais em 2022. Esses dados divulgados pela Receita mostram que a caixa preta da Receita representa apenas 1/3 das renúncias fiscais, ou seja, o valor total que o Brasil teria deixado de arrecadar pode ser muito maior do que esses 197 bilhões de reais divulgados. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita estima que o governo teria deixado de arrecadar quase 800 bilhões de reais todos os anos. A Receita Federal deve criar em breve um sistema para que pessoas jurídicas sejam obrigadas a informar as leis e benefícios fiscais que foram usados para abater os pagamentos das taxações, para fazer o cruzamento desses dados e descobrir de fato qual o tamanho desse valor que não é arrecadado a partir das isenções. Pois bem, Gustavo Segré, eu quero saber de você como é que você avalia esse número, ou seja, a quantidade de dinheiro que o governo deixa de arrecadar e o retorno oferecido também por esses setores. E se há razão ou não para a quantidade de subsídios que hoje o Brasil tem e oferece para esses setores? Eu gostaria também de saber qual é o impacto social desses subsídios. A princípio, eu tiraria todos. Eu sou da linha do Piperno, melhor capitalista que nós temos dentro do programa. Não deveria ter nenhum benefício de nada. Isso tem uma justificativa. Sempre vai ter alguma comprovação, provavelmente não empírica, de como esse subsídio beneficia uma parte da sociedade. Sobretudo a dele, o empresário, que paga menos impostos e que vai dizer, não, eu consigo contratar mais gente, consigo, sei lá o quê. Mas nós vemos, inclusive na Argentina, tinha subsídio para todo quanto era lugar. E eram muitas vezes subsídios de amigos, empresas conhecidas. Já sabemos essa história onde termina. O Milei cortou tudo. Lógico, no primeiro momento tem um impacto muito grande. E aí vai avaliando caso a caso. Se realmente tiver alguma necessidade social, maravilha. Mas não tem melhor subsídio que dar um trabalho para uma pessoa e que ele possa pagar tudo o que ele precisa pagar sem nenhuma ajuda indireta ou direta do Estado, através do trabalho, através do seu sacrifício. Me parece o melhor de todos os subsídios. Ninguém deveria, subjetivamente, e contrariando muitas vezes o manual, de colocar uma diminuição numa taxa de juros do BNDES, num subsídio através de uma diminuição da carga tributária ou de prebendas que possam ser obtidas através de conhecer alguém ou conhecer alguém que conhece alguém, o amigo do amigo. Não é legal isso. O melhor é que seja todo mundo igual e a partir dessa igualdade a gente vai avaliando qual é a necessidade social e avaliando se realmente precisa dar algum tipo de subsídio. Ô Alangani, quando a gente fala então de se retirar os subsídios, mas aí qual seria o caminho? Porque o Segré trouxe parte da alegação que se retirar todos os benefícios ou todos os subsídios, boa parte desses setores não conseguiria sobreviver ou seria impactado de uma maneira muito intensa que respingaria também no mercado de trabalho, ou seja, aumentaria o desemprego de setores que hoje utilizariam esses benefícios com esse argumento de que conseguem garantir maior empregabilidade. E aí, qual seria o caminho então? Olha, o caminho, Evandro, possível seria um enxugamento da máquina pública. Por exemplo, funcionários públicos que se aposentam, não há uma reposição. Então, você tenta reorganizar aqueles que estão ali para aumentar a produtividade, cortar os excessos, os supersalários, acabar com a desindexação, aliás, a indexação, desculpa, ir pelo caminho da desindexação. Então, uma série de benefícios previdenciários, eles são crescentes porque estão indexados ao salário mínimo. Aí muita gente vai falar, mas é injusto isso. Mas veja, não tem outra saída. Talvez seja injusto mesmo, mas não há outra saída. O gasto, ele é crescente. Vai chegar um momento que a realidade vai se impor. E na hora que a realidade se impor, pode estar na lei, mas não vai ter
recurso para pagar todo mundo. E a gente caminha para uma situação de calote. O déficit nominal do Brasil, eu volto a repetir, é de R$1 trilhão, equivale a 10% do PIB brasileiro. Isso é maior, contando o pagamento de juros, que o déficit americano proporcionalmente ao PIB. Se nada for feito, a gente caminha, não sei quando, mas para uma situação de calote. É insustentável. 5h28, pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês, hein? Espero todos daqui a pouco. Nas outras plataformas, seguimos. Fábio Piperno, como é que você avalia esse número? O que parece mais preocupante para você? O número, em termos de valores do que o governo deixa de arrecadar com subsídios, ou o fato de não haver uma certeza ainda, mas sim uma estimativa de quanto o governo deixaria de arrecadar num todo a partir do momento em que essa caixa preta for desvendada? Bom, primeiro que eu não me conformo com o fato e não acho justificável o fato de que toda a sociedade tenha que contribuir para um grupo de privilegiados, porque subsídios na prática representam isso. Então vamos dar 2 exemplos. Agora, recentemente, o governo lançou a tal da nova política industrial. Perfeito, tá? Setores que têm aí uma chance aí de, quem sabe, um impulso, então vão se beneficiar disso. O agronegócio na outra ponta, né, que usa e abusa do discurso de que é o motor da economia, um setor pujante, e de fato é um orgulho brasileiro, mas ele também tem mais de 50 bilhões de reais por ano de subsídios. Então, veja, como é que toda a sociedade... na outra ponta, a sociedade brasileira, até recentemente, cobrava imposto de renda do Zé Mané, que recebia R$ 1.900 por mês. Que tipo de sociedade é essa? Então, tudo isso que agora tem que ser devidamente avaliado com lupa. Eu acho o seguinte, é importante que em algum momento, o Alan falou sobre a desvinculação do salário mínimo com o piso das aposentadorias do INSS, e algo que muita gente defende. Ok. Até a Tebet. Até a Tebet. Então, ok. É alguma coisa que tem que ser discutido, porque agora o salário mínimo ele vai ter reajustes reais todo ano. É lei. Só que antes de chegar até aí, eu quero que a gente passe por todos os outros privilégios. E aí, todos os outros privilégios, eu reúno nesse pacote todos os grupos empresariais que recebem algum tipo de vantagem e também a elite do funcionalismo. Por exemplo, juízes, promotores, penduricários e tal. Como é que a sociedade, repito, como é que, assim, o rapaz que recebe R$ 3.000 por mês, ele tem que ser obrigado a subsidiar isso tudo. E mais do que isso, o presidente Lula, até por conta das suas promessas e mudanças no mínimo, ele já contratou, de fato, um déficit maior, que não é desperdício, como dizem aí, mas é um gasto. Então, o salário mínimo vai ter todo ano reajustes reais, a faixa de isenção do imposto de renda, ela vai aumentar, que inclusive é uma promessa de campanha. Então, isso aí vai fazer com que menos pessoas paguem, né? Mais pessoas recebam um benefício maior e esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Da onde pode sair? Do baronato. Ora a bola. Do baronato. O presidente da República tem a proposta de gerar isenção de imposto de renda para até pessoas que ganham até R$5.000, né? Essa foi a proposta dele lá durante a campanha eleitoral, que ele disse que cumpriria até o final do mandato. Por enquanto, nada sobre essa discussão. Agora, José Maria Trindade, se a gente olhar para a lista de 10 empresas mais beneficiadas, tem várias do agro, mas as dominantes são Petrobras e Vale, e a Embraer também aparece como receptora de subsídios aí entre essas 10 empresas. Para se chegar a essa cifra aí de 590, o ministro Haddad fala em 649 bilhões de reais em subsídios, coloca também o crédito. O crédito subsidiado é um custo para o Estado, né? Então, juntando tudo é que dá isso aí, mais de 600 bilhões de reais. É a avaliação geral do governo. Eu também acho que todos deveriam pagar o mesmo imposto e pronto, né? O mercado foi a maior invenção da humanidade. Eu, às vezes, lendo vários autores assim que às vezes são divergentes, mas entendo que
o grande salto da humanidade, a possibilidade de tudo que vemos, deve-se ao mercado, né? Que regula, que define ali quem vai ganhar com o quê, quem produz cultura, quem produz TV e tecnologia, assim por diante. O mercado vai se equilibrando. Mas o governo cria vários, vamos dizer, desequilíbrios e atrapalha. O Segré tem razão. O que ele fala é o que eu escuto aqui de empresários, Segré. As pessoas pensam que os representantes empresariais vêm aqui buscar dinheiro do governo, que vêm buscar no seu... Não! O primeiro ponto da grande tendência do empresariado é segurança jurídica. É por isso que eu cheguei a essa frase, eu sempre digo, né? Não há nada mais covarde do que o capital. Quando ele vê ali um problema, ele corre. O capital não convive com a insegurança. Então, a insegurança jurídica é o pior. Então, se equilibrar o mercado, todos pagam, e alguns pagam mais do que os outros, é o que é o espírito da proposta de reforma tributária, que é chamado imposto do pecado, cobrar mais imposto do que produz gastos, onera o setor público, por exemplo, bebidas e tal, isso onera a saúde, gastos do governo e tal. Então, ali tenha o chamado imposto do pecado, mas deveria ser o mesmo imposto. O problema desse subsídio sem cálculo é o seguinte: o subsídio ele é admitido em todos os países do mundo para salvar temporariamente uma categoria, um determinado setor, ou incentivar outros, né? E depois ele é retirado. Aqui no Brasil, não. Ele é sem absolutamente nenhum controle, né? Como você vai subsidiar, ou seja, gastar dinheiro público, quando se deixa de arrecadar, é como se fosse gastar dinheiro a menos. É matemática, menos e mais. Uhum. Então, assim, quando você subsidia, por exemplo, fábrica de automóveis que gastam, que queimam petróleo, isso não pode. Você não pode incentivar um setor desse que é danoso, que já está antigo. Tem que subsidiar um novo, que é o carro elétrico, produção de energia elétrica e tal, depois retira. Então, subsídio tem que ser controlado e temporário. Mas no Brasil, não. Não tem nada mais permanente do que um subsídio temporário. Sobre o imposto de renda, o governo, para chegar a 5 mil ali de patamar, vai ter dificuldades, porque a base de arrecadação de menores salários, ela é muito grande, arrecada muito. Então, quando se faz essa conta, adia ou esquece a promessa. Exatamente, Zé. O Piperno não gosta das expressões do Zé. Fala, Segré, remate. Eu fico perguntando se o STF não vai intimar o governo para dizer, se você vai dar esse benefício de imposto de renda, me mostre como você vai fazer para arrecadar mais, como fez agora com a desoneração. Não? Se é inconstitucional uma, por que não seria inconstitucional a outra? Se o Piperno quer pagar menos imposto de renda, vem para a Argentina, que o mínimo é R$9.000. Desde R$9.000 para baixo, ninguém paga imposto de renda. É um governo capitalista, Piperno. Essa observação que você fez, aliás, herança inclusive do peronismo, isso é muito importante. Porque é o seguinte, se a Argentina, que está com a economia destroçada, dá isenção para quem recebe menos do que esses 9 mil, como é que o Brasil, que apesar de tudo é mais organizado, cobrava até outro dia imposto de renda de quem recebia R$1.900 por mês? E o Zé Maria tem razão numa outra coisa. O subsídio tem que ser avaliado e assim, eu sou contra quebrar acordos. Então o PERSE, pegar um exemplo, já se fixou que vai valer até 2026, então cumpra isso aí. A partir disso não se renove mais. O grande problema é tirar o subsídio depois. Né? Tem um grande economista, Gordon Tullock, ele fala exatamente sobre isso. Quando você dá o subsídio, tem uma série de efeitos distorsivos. Você está privilegiando uma determinada empresa, um determinado setor, e não por critérios de eficiência. Como o Zé gosta de falar do capital. O capital, ele vai procurar os setores que são naturalmente mais eficientes, mais produtivos, que têm mais inovação. Quando você coloca o subsídio, você quebrou essa lógica. Então, o capital, evidentemente, aí vai atrás do subsídio, mas não necessariamente é o setor mais eficiente. E aí, qual é o outro problema? Todo mundo quer. Fala, mas por que só o... Lógico. Por que só esse setor, né? O agro, sei lá, o aço e tal. O carro tem, a bicicleta não. Eu quero o meu também, o meu é importante. E aí você começa a gerar uma pressão, né?
em toda a sociedade. E o argumento que eles usam também é verdadeiro. Não é falso o argumento. Como esses setores, eles se construíram em cima do subsídio, de fato, se você tirar o subsídio, vai gerar... É mais de uma hora para outra. Não é da hora... Exatamente, vai gerar desemprego, vai gerar aumento de custo de produção, que vai ser repassado no preço. Então, olha o problema que você gera, né? E eu acho que não são coisas excludentes. Eu concordo aqui com o Piperno de que tem que acabar com esse excesso de subsídios. Ao mesmo tempo, também tem que enxugar a máquina pública. O Estado, para citar Bastiat, deveria se aproximar apenas do direito de propriedade, a manutenção dos contratos, a segurança jurídica que o Zé gosta tanto e a garantia da segurança para a sua população.